Natália Pazzi para conversar conosco hoje sobre a conferência, como é que a gente chama mesmo, Ivan, do MDB? A MDBização do MDB. MDBização do MDB, Natália Pazzi, porque hoje tem, hein, MDB dividido, Simone Tebet deve ter o nome confirmado hoje na corrida ao Palácio do Planalto. Bom dia, Natália. Oi, Carla. Bom dia para você, para o Ivan e para quem está nos acompanhando. A gente falou tanto sobre o racha dos tucanos nos últimos meses, né? Mas a gente precisa falar também do racha do MDB, que a gente acompanha já há alguns anos, desde o ex-presidente Michel Temer, também aquele racha em relação à candidatura de Renan Calheiros à presidência do Senado. Foi um racha que continuou ao longo dos últimos anos e está mais fortalecido do que nunca agora em 2022, nessas eleições presidenciais. E mesmo diante disso, o partido deve sim oficializar hoje na Convenção Nacional do MDB a senadora Simone Tebet como candidata oficialmente homologada aí à presidência da República. Só que mesmo com essa confirmação, mesmo com essa convenção, é fato a gente dizer aqui aos nossos ouvintes que está cada vez mais longe, não tem um consenso interno em relação ao nome de Simone Tebet à presidência. E a senadora, ela chega nessa convenção hoje no meio aí de uma ofensiva de uma ala MDBista aliada a Renan Calheiros e também que apoia a candidatura do ex-presidente Lula nas eleições deste ano e também numa situação um pouco mais delicada que ela não escolheu até o momento, não tem confirmação de quem vai ser o vice na chapa com ela. O mais cotado até o momento era o senador Tasso Gereissati, que inclusive é um amigo pessoal, íntimo de longa data da Simone, que ela confia muito. Só que nos próprios bastidores aí do MDB, do PSDB, dos partidos, inclusive do Cidadania, se fala muito aí que o Tasso Gereissati já está dando sinais de que vai rejeitar esse convite para fazer parte aí como vice na chapa. Ele vem dizendo aos interlocutores do partido dele que ele vai apoiar a Simone no que ela decidir, no que for decidido, inclusive, pelo partido também, mas que ele está vendo num cenário mais amplo de que quem vai complementar essa chapa do MDB é o Cidadania. E diante dessa afirmação, então, nos bastidores, começa a se tornar um nome mais forte para fazer parte aí dessa chapa com a Simone Tebet, a senadora Elisiane Gama, que é do Cidadania, que teve uma atuação muito forte ao lado da Tebet no ano passado, naquela bancada feminina que atuou ali na CPI da pandemia. Então é um nome que vem ganhando força agora, seria uma chapa puramente, então, feminina, algo que é difícil a gente ver nas eleições a presidente da República. Nessa última semana, a gente lembra aqui que, inclusive, a gente acompanhou essa ala MDBista contrária a Simone Tebet, que apoia Lula, questionar essa convenção do partido no Tribunal Superior Eleitoral, questionar, inclusive, o formato virtual e a plataforma que vai ser utilizada, alegando justamente que essa plataforma virtual acaba não garantindo o sigilo ao voto. Mas o TSE acabou negando essa ação e negou também o pedido para que essa convenção fosse remarcada. Teve também uma movimentação dessa mesma ala do MDB, mais ligada aí a Renan Calheiros, ao ex-presidente Lula, de se aliar, de conversar um pouco mais, ter uma negociação um pouco mais forte em busca de acordo com o ex-presidente Temer. Num primeiro momento, o Temer ele também concordou com esse adiamento da convenção, mas depois acabou dando uma entrevista ali com algumas falas que acabou gerando um desentendimento com a ex-presidente Dilma Rousseff e daí ele acabou recuando, então ficou um pouco mais nesse fundo de bastidor em relação à convenção do partido hoje. O que acontece também, né? Como eu falei no início, não tem esse acordo interno, esse consenso interno em relação à Tebet. O que fez o presidente do partido, do MDB, o Baleia Rossi, fez aquela famosa liberação de bancada. Ele liberou o MDB, os dirigentes, os membros do MDB, para apoiarem quem quiserem, justamente em busca dessa confirmação do nome da Tebet. Ou seja, a gente aprova a Tebet nessa convenção hoje, mas vocês ficam liberados para apoiar o candidato que quiserem, porque tem essa ala do MDB que apoia a Tebet, tem uma ala muito forte que apoia o ex-presidente Lula e tem também uma ala do MDB que apoia a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Então, a partir das 10 horas da manhã, a gente começa a acompanhar esse desenho de como vai ser essa convenção e se de fato aí esse nome de Simone Tebet vai se confirmar e, inclusive, o nome para fazer essa vice na chapa com ela deve ser confirmado até o fim dessa semana. No final, o que vale é se eleger, né, Carla Bigato? Essa história aí de que o MDB
entrou no STF para barrar a convenção por causa de votação virtual. Isso é uma balela, né? Porque o país aprovou mudanças na Constituição por meio de votações remotas na pandemia, né? Acho que não tem mais espaço para isso. É pura picuinha da ala lulista do MDB, né? Eu fico pensando muito na senadora Simone, assim. De verdade, né? A senadora ela é uma política muito respeitada em Brasília. E fico pensando na situação dela, né? Escolhida pelo partido para ser candidata à presidência da República, ela não tem apoio dos seus correligionários, como a Natália falou, né, Natália? Tem uma ala no MDB que, inclusive, apoia o presidente Jair Bolsonaro, quer dizer, uma divisão ainda maior. E a escolha dela era o Tasso. Ela queria o Tasso como vice, né? E aí, de repente, o PSDB também. O PSDB, aliás, tem convenção hoje também, né, Natália? Eu não sei se para decidir questões relacionadas a vice, mas aí o PSDB vai lá e não, a gente vai adiar essa escolha do Tasso, e aí você chega numa disputa que você já não tem, você citou, né, Carla, pontos, um bom posicionamento nas pesquisas eleitorais, você não tem o apoio total do seu partido, você não tem um vice que você queria, né, fica uma coisa meio esquisita, mas de qualquer maneira deve ter o nome confirmado. Mas tem convenção do PSDB também hoje, né? Tem sim, Ivan, tem convenção do PSDB hoje, justamente para aprovar também essa tentativa de aprovar a Tebet nessa federação, né, um partido apoiando o outro, juntamente aí para essa eleição deste ano, só que não deve definir o nome do vice, não. A gente vai conversando com alguns membros do partido, eles dizem que diante dessa possível rejeição do Tasso Gereissati já nos bastidores, de acabar subindo no telhado, a gente pode dizer assim, que vai apoiar o que a Tebet decidiu, que o partido decidir, mas já pensando nessa formação da chapa com o Cidadania, essa decisão em relação ao nome do vice deve ficar só para o fim da semana ou o início da próxima semana, mas eles devem sim também confirmar esse apoio a Simone Tebet, e é bem como você disse, a Simone, ela acaba não tendo o apoio do próprio partido, um partido que está cada vez mais rachado, que não consegue chegar ao consenso de quase nada nessas últimas eleições, a gente pode acompanhar, eu citei inclusive a presidência do Senado em 2019, que teve toda aquela questão de voto a mais, um voto a mais que acabou entrando ali na urna, teve que fazer toda aquela recontagem, o Renan Calheiros perdendo apoio justamente nessa votação secreta, deixando lá o plenário do Senado enfurecido, apareceu no Senado quase 2 semanas depois, e desde então a gente vem acompanhando esse racha. A própria Simone Tebet não teve um acordo totalmente no Senado quando tinha a pretensão ali de assumir a presidência da CCJ, foi um acordo buscado com muita força para ela conseguir assumir a presidência da principal comissão do Senado Federal, e ela vem em busca deste fortalecimento, a gente pode dizer assim, não é de agora, né? Ao longo dos últimos meses, dos últimos anos. Ela é muito respeitada aqui em Brasília, teve uma atuação muito forte na CPI da pandemia, inclusive com o MDB, inclusive elogiando essa participação dela da bancada feminina, mas chegando agora à presidência da República, acaba que esse racha aumenta, não tem acordo, não tem consenso, mas mesmo assim insistem nessa candidatura. A gente tem que ver como que vai ser essa votação hoje. Deve ser uma votação apenas para formalizar, mas é como eu estava falando antes, o Baleia Rossi acaba liberando a bancada do MDB para votar em quem bem entender. Então ela acaba sendo oficializada, mas não vai contar com o apoio de todo mundo do MDB quando realmente chegar em outubro e precisar votar o nome dela ali nas urnas eletrônicas. Nosso ouvinte, o Vanderlei Oliveira, falou, resumindo, o MDB é realmente um partido, né? Partido. E é isso aí. E o único consenso é isso que a Natália falou. De fato, a Simone é um consenso no Senado Federal. Uma coisa que é incrível você não ver sempre nos políticos de Brasília. Leonardo Gomes, tem o MDB do B, MDB do L.